Mãe solteira, desesperada, chega para uma entrevista de emprego, guiando suas gêmeas pela mão. Todos explodem em risadas, zombando da cena. Mas quando o milionário entra na sala e seus olhares se cruzam, o silêncio toma conta. O que acontece depois vai te deixar boquiaberto. A chuva tamborilava nas janelas do ônibus e Lara Menezes apertava suas filhas mais perto de si. Jade e Lírio, gêmeas de 4 anos, dormiam tranquilamente em seu colo, suas pequenas cabeças apoiadas em seus ombros. A mulher de 29 anos olhava pela janela molhada para as ruas de Curitiba, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Hoje era sua última chance. Meses sem trabalho, contas se acumulando na mesa do quarto alugado, e agora até aquele pequeno refúgio estava ameaçado. A proprietária já havia ligado 2 vezes sobre o aluguel atrasado. Lara sabia que amanhã talvez não tivesse mais um teto para ela e as meninas. Próxima parada, Praça Tiradentes, anunciou a voz mecânica no ônibus. Lara sacudiu gentilmente os ombros das meninas. Jade, Lírio, acordem meus tesouros, precisamos descer. Jade, sempre mais alerta que a irmã, abriu seus grandes olhos castanhos. Mamãe, onde estamos? Estamos indo para uma reunião muito importante, lembram? A mamãe vai conversar com pessoas sobre um trabalho no restaurante. Lírio esfregava os olhos com os punhos pequenos. E a gente pode ficar em casa? O coração de Lara apertou-se dolorosamente. Se ao menos pudesse deixá-las com alguém de confiança. Mas não tinha ninguém. Os pais haviam cortado o contato há 3 anos, quando ela se recusou a revelar o pai das meninas. Os amigos se afastaram gradualmente quando sua vida se tornou muito complicada para seus encontros despreocupados. Não posso deixá-las sozinhas, disse suavemente, ajudando-as a vestir os casacos. Vocês serão boazinhas e ficarão quietinhas. Prometem? Prometemos, mamãe, disseram ao mesmo tempo, o que sempre fazia Lara sorrir, apesar das dificuldades. Desceram na chuva. O sabor imperial ficava a apenas 2 quadras dali, mas cada passo parecia uma eternidade. Lara carregava Lírio no colo, enquanto Jade segurava firmemente sua outra mão. Suas roupas estavam limpas, mas visivelmente não eram de alta qualidade. Lara vestia sua melhor blusa, uma camisa branca, que conseguiu passar com um ferro emprestado. Quando pararam em frente à elegante fachada do restaurante, Lara sentiu a coragem a abandonando a cada segundo. O Sabor Imperial era um dos estabelecimentos mais renomados de Curitiba. Lustres de cristal brilhavam por trás das grandes janelas e lá dentro podiam-se ver pessoas elegantemente vestidas sentadas em toalhas de mesa brancas. Mamãe, parece um palácio, sussurrou Jade com admiração. Sim, meu amor, e talvez a mamãe trabalhe aqui. Lá dentro reinava uma atmosfera de elegância contida. Lara olhou em volta e notou algumas pessoas sentadas na sala de espera. Outras candidatas à vaga de garçonete. Todas estavam impecavelmente vestidas, com bolsas profissionais e uma expressão de autoconfiança no rosto. Nenhuma tinha filhos consigo. Assim que Lara entrou com as gêmeas, as conversas cessaram. Sentiu olhares cheios de desaprovação e espanto. Uma das candidatas, uma loira esguia de terninho, sussurrou algo para uma colega que lançou um olhar de desprezo para elas. Lara aproximou-se da recepção, onde uma mulher de meia idade, severa, com cabelos curtos e perfeitamente arrumados, estava sentada. A placa em sua mesa dizia: Valéria Figueiredo, gerente. Bom dia, meu nome é Lara Menezes. Tenho uma entrevista de emprego marcada para as 14 horas. Valéria Figueiredo ergueu os olhos dos documentos e sua expressão endureceu ao ver as meninas. Senhora Menezes, disse friamente. No anúncio, não havia informação sobre a possibilidade de trazer crianças para a entrevista. Perdão, mas não tive com quem deixá-las. Prometo que elas ficarão quietinhas. Isso é muito antiprofissional, interrompeu Valéria, sem esconder a irritação. O Sabor Imperial é um negócio sério, não uma creche. Por favor, sente-se ali, no canto.
Entrevistarei as candidatas por ordem, e a senhora será a última. As bochechas de Lara coraram, mas ela assentiu e levou as meninas para o canto indicado. Sentaram-se em cadeiras desconfortáveis e as gêmeas se aconchegaram nela, sentindo sua tensão. As horas se arrastavam. Uma após a outra, as candidatas eram chamadas para a entrevista e depois saíam com expressões satisfeitas ou desapontadas. Jade e Lírio tentavam ser boazinhas, mas estavam com fome e cansadas. Lara tinha apenas um pão em sua bolsa, que dividiu entre elas. "Mamãe, quando vamos para casa?", sussurrou Lírio, apoiando a cabeça no ombro da mãe. "Daqui a pouco, meu amor. A mamãe ainda precisa conversar com a senhora." Mas no fundo do coração, Lara sabia que, depois de um começo assim, suas chances eram mínimas. Eram quase 16 horas quando Valéria Figueiredo finalmente olhou para Lara. Jade e Lírio adormeceram em seu colo, exaustas pela longa espera. Lara sentia as pernas dormentes sob o peso das filhas, mas não ousou movê-las, temendo que acordassem e começassem a chorar. "Senhora Menezes!", chamou Valéria em tom ríspido. "Finalmente é a sua vez." Nesse momento, a porta principal se abriu e um homem alto, vestindo um elegante casaco cinza escuro, entrou no restaurante. Tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos e um rosto que poderia ser bonito se não fosse pela expressão de cansaço e melancolia constantes. Ele carregava uma aura de silêncio, como se o mundo ao seu redor se aquietasse automaticamente por respeito ou receio. "Senhor Vasconcelos!", Valéria levantou-se imediatamente, seu tom tornando-se galanteador e educado. Não o esperava hoje. Rodrigo Vasconcelos assentiu em cumprimento, mas seu olhar percorreu o interior do restaurante. Parou por um momento no grupo de mulheres elegantes na sala de espera, depois moveu-se e congelou. No canto, em cadeiras desconfortáveis, estava uma jovem com duas meninas adormecidas no colo. Seus cabelos castanhos claros estavam cuidadosamente presos, mas alguns fios haviam escapado do penteado após um longo dia de espera. A blusa, embora limpa e passada, era claramente barata, mas não foi a roupa que chamou sua atenção. Foi a expressão em seu rosto. Cansaço, determinação e algo mais. Uma frágil dignidade que não a permitia se abater apesar da óbvia situação difícil. Algo em seu peito se agitou dolorosamente. Aquela imagem, uma mãe com filhos no colo, trouxe de volta memórias que ele tentava enterrar profundamente em sua mente. "Quem é ela?", perguntou baixinho, sem desviar o olhar de Lara. "Uma das candidatas à vaga de garçonete", respondeu Valéria com clara irritação. "Muito antiprofissional, traz filhos para a entrevista. Eu estava prestes a finalizar com ela." "Finalizar? Bem sim, dispensar. Este não é lugar para..." "Eu falarei com ela", interrompeu Rodrigo. Valéria endireitou-se surpresa. "O senhor? Mas o senhor nunca conduz entrevistas de funcionários. Hoje eu conduzirei." Sua voz não deixava espaço para discussão. Lara notou que algo estava acontecendo. Valéria parecia surpresa, e o homem elegante olhava em sua direção. O coração dela começou a bater mais rápido. Seria o fim? Ela seria informada de que não se encaixava ali? Rodrigo aproximou-se dela lentamente. Lara tentou levantar-se, mas as meninas eram pesadas e dormiam profundamente. "Por favor, não se levante", disse suavemente. "Não quero acordá-las." Sua voz era calorosa, totalmente diferente do tom de Valéria. Lara olhou para ele surpresa. "Meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Este é o meu restaurante." "Lara Menezes", sussurrou, sentindo as bochechas queimarem. "Peço desculpas por essa situação. Sei que é antiprofissional, mas realmente não tinha com quem deixar as meninas." "Quantos anos elas têm?" 4. São gêmeas, Jade e Lírio. Rodrigo observou as crianças adormecidas.
Jade tinha cabelos mais longos, que caíam sobre seu rosto em cachos suaves, enquanto Lírio tinha um corte mais curto e uma expressão mais tranquila, mesmo dormindo. Crianças lindas, disse baixinho. Parece que confiam na mãe. É tudo o que elas têm, respondeu Lara, antes de pensar em suas palavras. Por um momento, houve silêncio. Rodrigo viu nos olhos daquela mulher algo que reconhecia: solidão, responsabilidade por alguém indefeso, a determinação de não desistir apesar de tudo. "Por que a senhora quer trabalhar justo aqui?" perguntou, sentando-se na cadeira à sua frente. Lara estava surpresa com o tom calmo dele. Esperava repreensões, críticas, talvez até ser convidada a sair do local. "Porque preciso de trabalho", respondeu sinceramente. "Estou desempregada há 4 meses. Procurei em todos os lugares, em cafeterias, bares, até em fast foods. Mas sempre, quando descobriam que eu tinha filhos, que estava sozinha, sempre encontravam algum motivo para escolher outra pessoa." "E por que a senhora foi demitida do emprego anterior?" Lara mordeu o lábio. Era uma história dolorosa. "Trabalhei em um pequeno restaurante no Batel. O proprietário me acusou de roubar dinheiro do caixa. Era mentira, mas não tive como provar. Ele me demitiu sem aviso prévio." "A senhora apresentou queixa à inspeção do trabalho?" "Com o quê?" "A palavra dele contra a minha, e eu não podia arcar com um longo processo judicial. As meninas precisavam de estabilidade, não de mais caos." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, observando seu rosto. Ele via nela sinceridade, mas também a resignação de alguém que se acostumou com o fato de que o mundo não é justo. "A senhora tem experiência em gastronomia?" "Sim, trabalhei no total 2 anos como garçonete e terminei a escola de gastronomia." "Escola de gastronomia?" Rodrigo ergueu as sobrancelhas surpreso. Lara hesitou. Era uma verdade que ela não pretendia revelar. "Sim, mas foi há muito tempo. Agora preciso apenas de trabalho como garçonete. Sou pontual, honesta e me esforço muito." Na voz de Lara ressoava um desespero que ela tentava esconder. Jade moveu-se em seu colo e murmurou algo em seu sono. Rodrigo olhava para aquela cena e sentia seus muros de indiferença cuidadosamente construídos começarem a rachar. Aquela mulher lutava por seus filhos, assim como sua esposa uma vez lutou por seu filho, que nunca nasceu. Rodrigo levantou-se da cadeira e por um momento ficou em silêncio, olhando para Lara e as meninas adormecidas. Em sua mente, travava-se uma batalha entre a razão empresarial e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. "Valéria!" chamou na direção da gerente, que desde o início da conversa observava com crescente preocupação. "Sim, Sr. Vasconcelos. A senhora tem mais candidatas para entrevistar?" "Não, a senhora Menezes era a última." "Então a senhora pode ir para casa. Eu cuido do resto." Valéria abriu a boca como se quisesse protestar, mas o olhar de Rodrigo a impediu de continuar. Pegou a bolsa e saiu, lançando mais um olhar desfavorável para Lara. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo sentou-se novamente. "Senhora Menezes, a senhora pode começar a trabalhar amanhã mesmo?" Lara olhou para ele com incredulidade. "Perdão, ofereço-lhe o trabalho. Salário base mais porcentagem das gorjetas." "Isso a agrada?" Sim, claro, mas..." Lara balançou a cabeça como se tentasse acordar de um sonho. "O senhor tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu hoje?" "É exatamente por isso que tenho certeza." Rodrigo olhou para as crianças adormecidas. Uma mãe que é capaz de esperar 5 horas com filhos no colo só para ter a chance de um trabalho é alguém em quem se pode confiar. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. "Obrigada", sussurrou. "Realmente não sei como agradecer." "Ainda há uma coisa", acrescentou Rodrigo. "Onde a senhora mora com as meninas?" "Alugamos um quarto na cidade industrial. Não é um lugar ideal, mas tenho uma proposta. Nos fundos do restaurante há um pequeno apartamento. Minha governanta morava lá, mas está vazio há 1 ano.
Tem 2 quartos, uma pequena cozinha e um banheiro. A senhora pode morar lá com suas filhas, temporariamente. Lara sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso era bom demais para ser verdade. O senhor está falando sério? Não tenho o hábito de brincar em assuntos de negócios, respondeu. Mas um lampejo de sorriso brilhou em seus olhos. A única condição é que as meninas não podem atrapalhar o trabalho do restaurante. Claro, encontrarei quem cuide delas. Não é isso. Nos fundos há um pequeno jardim. Elas podem brincar lá sob a supervisão dos cozinheiros enquanto a senhora trabalha. Mas devem ser silenciosas durante o atendimento aos clientes. Lírio abriu os olhos e olhou para o homem estranho sentado à frente delas. Mamãe, quem é ele? Perguntou com uma voz sonolenta. É o senhor Rodrigo, Lírio. Ele é o dono deste lindo restaurante. Como um palácio, acrescentou Jade, que também havia acordado. Rodrigo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sim, um pouco como um palácio. E qual é o seu nome? Jade, mas a mamãe me chama de Jadinha. E eu sou Lírio, mas não sou um lírio do jardim, disse a irmã com seriedade, o que fez Rodrigo rir. Muito prazer em conhecê-las, meninas. Vocês vão morar aqui com a mamãe. As gêmeas olharam para Lara com empolgação. Mesmo, mamãe? Lara assentiu, ainda sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Sim, meus tesouros, teremos um novo lar. Eu vou mostrar o apartamento para vocês, propôs Rodrigo levantando-se. Para que vocês vejam se gostam. Passaram pelo salão principal do restaurante, perto da elegante cozinha, onde alguns cozinheiros se preparavam para o serviço da noite. Todos olharam com curiosidade para a pequena procissão. O apartamento era de fato modesto, mas limpo e aconchegante. O quarto maior tinha uma ampla janela com vista para o jardim. O menor era ideal para o quarto das meninas. A cozinha era pequena, mas funcional. Jadinha, olha! Lírio correu para a janela. Tem flores e um banquinho aqui. E um balanço, acrescentou Jade, apontando para um velho balanço de madeira pendurado em um grande carvalho. Lara ficou na soleira da porta e olhou para suas filhas, que pela primeira vez em meses pareciam realmente felizes. Virou-se para Rodrigo com os olhos cheios de gratidão. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor mal me conhece. Rodrigo olhou pela janela para as meninas brincando. Seu rosto ficou sério. Todos merecem uma segunda chance, senhora Menezes. Alguns de nós apenas esperam por ela mais tempo. Havia em sua voz uma nota de tristeza que Lara não conseguia entender, mas decidiu não perguntar. Cada um tinha seus segredos, suas feridas. Ela também tinha as suas. Quando podemos nos mudar? Perguntou. Até hoje à noite, se a senhora quiser. Aqui estão as chaves. Ele lhe entregou um pequeno molho de chaves. Amanhã, às 8 da manhã, a senhora conhecerá o resto da equipe. O primeiro turno começa às 10. Lara pegou as chaves, sentindo seu peso na mão. Eram as chaves para uma nova vida. Senhor Vasconcelos, não sei como retribuir. Por favor, apenas faça um bom trabalho e cuide dessas meninas. Isso é o suficiente. Naquela noite, enquanto Lara aninhava as filhas para dormir em seu novo quarto, Jade perguntou: Mamãe, aquele homem é bom? Sim, meu amor. Acho que ele é muito bom. Então por que ele parece tão triste? Lara acariciou o cabelo da filha. Às vezes pessoas boas são tristes, Jadinha, mas talvez nossos sorrisos o façam se sentir melhor. Do lado de fora, a chuva sussurrava, mas pela primeira vez em meses, Lara sentiu-se segura. Ela ainda não sabia que aquele dia chuvoso mudaria não apenas a vida dela, mas também a vida do solitário dono do restaurante, que havia perdido a fé em arriscar o coração novamente. 3 semanas se passaram como um sonho. Lara acordava todas as manhãs às 6, preparava o café da manhã para as meninas e depois as levava para o jardim, onde podiam brincar sob o olhar atento de Chico, o cozinheiro mais velho, que havia adorado as gêmeas desde o primeiro dia.
Não há nada como o riso de criança na cozinha, ele dizia, oferecendo-lhes pedaços de pão de queijo quentinho. Lara rapidamente encontrou seu lugar na equipe. Era pontual, educada e tinha um talento natural para atender os clientes. Alguns clientes já pediam especificamente sua mesa, o que não passou despercebido pelas outras garçonetes. A novata tem sorte, sussurrava Regina, a garçonete mais velha, para uma colega. Mas vamos ver quanto tempo essa sorte dura. Lara tentava não prestar atenção aos sussurros e aos olhares invejosos. Concentrava-se no trabalho e nas meninas que floresciam no novo ambiente. Jade fez amizade com o gato do restaurante, Mingau, enquanto Lírio adorava ajudar Chico em tarefas simples como medir farinha ou bater chantilly. Rodrigo observava aquela pequena família à distância. Todas as manhãs, sentado em seu escritório com uma xícara de café, olhava pela janela para o jardim, onde as meninas brincavam sob o carvalho. O riso delas chegava até pelas janelas fechadas, preenchendo o espaço que por anos havia sido morto. Às vezes, pegava-se sorrindo inconscientemente ao ver Lírio tentando pegar uma borboleta ou Jade lendo um livro na sombra do balanço. Eram momentos que, ao mesmo tempo, aqueciam seu coração e o lembravam do que havia perdido. Senhor Vasconcelos? Lara apareceu na porta de seu escritório com uma bandeja. Trouxe o almoço. Nas últimas 3 semanas, isso havia se tornado uma rotina. Lara levava as refeições para ele no escritório, pois ele raramente descia para o salão principal durante o serviço. Obrigado, respondeu ele, desviando o olhar dos documentos. Chico preparou caldo de feijão hoje. Ele diz que é o seu favorito. Chico fala demais, murmurou Rodrigo, mas em sua voz havia calor. Lara colocou a bandeja na mesa e estava prestes a sair quando ele a deteve com a voz. Como as meninas estão se adaptando? Maravilhosamente. Nunca as vi tão felizes. Lírio diz que quer ser cozinheira como Chico, e Jade afirma que vai aprender a ler todos os livros da sua biblioteca. Pela primeira vez, Rodrigo sorriu. Talvez devêssemos mesmo organizar algumas aulas para elas. É muito gentil da sua parte, mas não quero abusar. Não é abuso. Uma criança deve aprender. Na porta, Chico apareceu com uma expressão séria. Senhor Rodrigo, há uma senhora aqui que quer falar com o senhor sobre a Lara e as meninas. Lara empalideceu. O quê? Ela não deu o nome, mas diz que é urgente. Está esperando no salão principal. Rodrigo levantou-se com decisão. Vou falar com ela. Talvez eu deva ir com o senhor, propôs Lara, visivelmente nervosa. Não, fique aqui. Volto em um instante. No salão principal, esperava uma mulher elegante de 40 e poucos anos, vestindo um terno caro. Tinha cabelos escuros curtos e o olhar confiante de alguém acostumado a conseguir o que queria. Senhor Vasconcelos? Ela se levantou da cadeira. Meu nome é doutora Camila Dantas. Sou advogada. Em que posso ajudá-la? Represento os interesses de uma pessoa que tem dúvidas legítimas sobre a situação da senhora Lara Menezes e de suas filhas em seu restaurante. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que dúvidas? O senhor sabe por que a senhora Menezes foi demitida do emprego anterior? Sim, foi falsamente acusada de roubo. Falsamente? A mulher sorriu friamente. O senhor tem provas dessa falsidade? E a senhora tem provas do contrário? Não sou eu quem está sendo questionada aqui, senhor Vasconcelos. Meu cliente está preocupado com a segurança das crianças. Um restaurante é um local de trabalho, não uma creche. O senhor verificou os documentos da senhora Menezes, seu passado, suas conexões? Não vejo necessidade. Talvez devesse. Especialmente se estiver preocupado com a reputação de seu estabelecimento. A advogada colocou um cartão de visitas na mesa. Se o senhor quiser discutir este assunto discretamente, antes que a situação saia do controle, por favor, ligue. Algumas informações podem ser desagradáveis, mas é melhor conhecê-las antes do que depois.
Ela saiu, deixando Rodrigo com milhares de perguntas e uma crescente inquietação. Quando ele voltou ao escritório, Lara imediatamente percebeu a mudança em seu comportamento. O que ela queria? Perguntou com medo na voz. Perguntou sobre você e sobre as meninas. Sobre mim? Mas quem? Não entendo. Rodrigo olhou para ela por muito tempo, procurando em seus olhos algum sinal de que ela escondia algo importante. Mas ele via apenas pânico sincero. Lara, há algo que eu deveria saber? Algo do seu passado que poderia... Não! Ela o interrompeu rapidamente. Quer dizer, não acho. Não fiz nada de errado. Mas em sua voz havia uma nota de incerteza que não passou despercebida por Rodrigo. Pela primeira vez em 3 semanas, ele sentiu que uma parede havia surgido entre eles. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir por muito tempo. Deitou-se na cama, ouvindo a respiração tranquila das filhas adormecidas, e se perguntou quem poderia ter procurado a advogada. Isso estaria relacionado ao seu emprego anterior? Ou talvez algo muito pior, ao pai das meninas. Aconchegada ao travesseiro, pela primeira vez em semanas, ela sentiu medo de que tudo aquilo, aquele lar seguro, o trabalho, a paz, pudesse acabar tão de repente quanto havia começado. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha atmosfera de tensão. Rodrigo tornou-se mais distante, embora tentasse não demonstrar. Lara notava seus olhares mais frios, conversas mais curtas, a maneira como ele evitava ficar sozinho com ela. O cartão de visitas da advogada jazia em sua mesa como uma acusação muda. Na quinta-feira à noite, quando o restaurante esvaziou, Lara limpava as últimas mesas, e as meninas brincavam no jardim sob o olhar atento de Chico. Já estava escuro, mas as luzes quentes da cozinha criavam uma atmosfera aconchegante. "Jadinha, venha para a mamãe", chamou pela janela. "Hora do banho." Silêncio. "Jade", chamou mais alto, sentindo a primeira pontada de ansiedade. Chico saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. "O que está acontecendo?" "Não vejo a Jade." "Lírio, onde está sua irmã?" Lírio estava sentada no balanço e chupava o polegar. Ela sempre fazia isso quando estava assustada. "Não sei, mamãe. Ela estava aqui e depois... sumiu." O coração de Lara começou a bater descontroladamente. Correu para o jardim, chamando a filha pelo nome. Chico juntou-se a ela, iluminando os arbustos e atrás das árvores com uma lanterna. "Jade, isso não tem graça. Saia agora." Rodrigo ouviu os gritos do salão principal. Correu para fora e viu Lara em pânico procurando por todos os cantos do jardim. O que aconteceu? Jade sumiu. Ela estava aqui agora há pouco. E agora... Ela não terminou a frase, pois de um canto distante do jardim veio o latido de um cachorro e o riso de criança. Todos correram para lá e viram Jade sentada na grama ao lado de um Golden Retriever pertencente a um cliente antigo do restaurante. "Jadinha!" Lara caiu de joelhos e abraçou a filha. "Onde você estava? Assustou a mamãe." "O senhor Eduardo disse que o Boris tem truques novos. Eu queria ver", explicou a menina, sem entender o pânico dos adultos. Eduardo Almeida, um senhor que frequentemente jantava no restaurante, aproximou-se com uma expressão de desculpa. "Mil perdões. Pensei que a senhora soubesse. Jadinha disse que podia brincar com o Boris." "Jade!" Lara abraçou a filha mais forte, mas em sua voz havia raiva. "Nunca, nunca vá embora sem permissão. Está ouvindo?" A menina começou a chorar, assustada com o tom da mãe. "Desculpa, mamãe." Rodrigo observava toda a cena com crescente irritação. Em sua mente ressoavam as palavras da advogada sobre a segurança das crianças no restaurante. O que aconteceria se Jade realmente se perdesse, se saísse para a rua, se... "Isso não pode acontecer novamente", disse baixinho, mas com firmeza. Lara olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Eu sei, desculpa. Isso não vai acontecer de novo. Espero."
respondeu ele friamente. Porque se acontecer, terei que tomar outras decisões. As palavras soaram como uma ameaça. Lara sentiu o estômago subir à garganta. No dia seguinte, a atmosfera no restaurante estava tensa. Jade e Lírio, sentindo a mudança de humor, estavam excepcionalmente quietas. Sentaram-se à mesa na cozinha, desenhando com lápis de cor, enquanto Lara atendia os clientes nervosamente. A mamãe parece triste, sussurrou Lírio para Chico. Às vezes, os adultos se preocupam, pequena, respondeu o cozinheiro, mas ele mesmo sentia que algo havia mudado. Por volta do meio-dia, um jovem de terno entrou no restaurante. Aproximou-se de Lara, que estava arrumando talheres na mesa. Lara Menezes? Sim, sou Gustavo Mendes, da revista Paladares Curitibanos. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu trabalho aqui. Lara olhou para ele surpresa. Não entendo. Recebemos a informação de que no Sabor Imperial trabalha uma garçonete com uma história interessante. Mãe solteira, com filhos morando no restaurante. Isso é um assunto particular. Claro, mas nossos leitores adoram essas histórias. Do fundo do poço às estrelas, sabe? Especialmente quando descobrimos certas circunstâncias controversas do emprego anterior. Lara empalideceu. Não tenho nada a dizer. O jornalista sorriu desagradavelmente. Talvez possamos conversar em um ambiente mais privado? Nesse momento, Rodrigo apareceu. Posso ajudar? Gustavo Mendes, jornalista. Estou escrevendo um artigo sobre seu restaurante e esta situação de funcionária incomum. Rodrigo olhou para Lara, que estava pálida como uma parede. Por favor, saia do meu restaurante, imediatamente. Mas isso é um assunto de interesse público. Esta é minha propriedade privada. Por favor, saia antes que eu chame a segurança. O jornalista encolheu os ombros e saiu, mas não sem um último olhar significativo para Lara. O que foi isso? Perguntou Rodrigo, quando ficaram sozinhos. Não sei. Alguém deve tê-lo informado. Quem? E sobre o quê? Lara abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Sentiu que estava se enredando em uma mentira, mas a verdade era ainda mais aterrorizante. Lara! Rodrigo pegou sua mão. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Do que se trata tudo isso? Por um momento eles se olharam nos olhos, e entre eles pairava uma pergunta que Lara não estava pronta para responder. Não posso, sussurrou finalmente. Ainda não. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Lara sentou-se à janela e olhou para o jardim escuro. Sentia que seu sonho feliz estava chegando ao fim. Em algum lugar ali, na sombra, espreitava o seu passado sombrio, pronto para devorar tudo o que ela havia conseguido construir. E em seu escritório, Rodrigo segurava o cartão de visitas da advogada e se perguntava se não deveria ligar. No fim de semana, o Sabor Imperial fervilhava de vida. Os almoços de sábado atraíam a elite curitibana, empresários, artistas, políticos. Lara tentava manter a normalidade, mas sentia os olhares dos clientes sobre ela, como se todos já soubessem do artigo que estava prestes a sair. A mesa 8 está chamando pela senhora, disse Regina com satisfação mal disfarçada. É o famoso crítico gastronômico Mário Peixoto. Lara aproximou-se da mesa com o coração batendo forte. Peixoto, um homem de 50 e poucos anos com barba grisalha, estudava atentamente o cardápio. Bom dia, em que posso servi-lo? Ele ergueu os olhos e a observou atentamente. Ah, então a senhora é a famosa garçonete com filhos. Perdão? Recebi uma dica de um colega jornalista. Parece que a senhora tem uma história interessante. Ele sorriu desagradavelmente. Não me interessa apenas a comida, mas também as pessoas que a servem, especialmente as com bagagem. Lara sentiu as bochechas queimarem. Posso anotar seu pedido? Claro, mas primeiro, é verdade que a senhora foi demitida do emprego anterior por roubo? As mãos de Lara começaram a tremer. Isso não é verdade.
E as meninas? Quem é o pai delas? Ouvi várias teorias. Por favor, diga-me apenas o que o senhor deseja pedir, disse ela baixinho, tentando manter a calma. Da cozinha, de repente, veio um grito de Lírio. Lara saltou da mesa e correu para lá, deixando o crítico surpreso. Na cozinha, Lírio estava com a mão sob a água fria corrente, chorando. Chico tentava acalmá-la. O que aconteceu? Ela tocou em uma panela quente, explicou Chico. Nada grave, mas ela se assustou. Lara abraçou a filha. Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Dói. Lírio soluçou. Nesse momento, Rodrigo entrou na cozinha com uma expressão de raiva. O que está acontecendo? Os clientes reclamam que você os deixou no meio do serviço. A Lírio se queimou. Chico poderia ter cuidado dela. Seu lugar é nas mesas. As palavras atingiram Lara como um tapa. Ela é minha filha. E este é o meu restaurante. Se você não consegue conciliar as duas coisas... Senhor Rodrigo, interveio Chico suavemente. Foi apenas um acidente. Ultimamente tem havido muitos acidentes, respondeu Rodrigo friamente. E muitos problemas. Lara levantou-se, ainda segurando Lírio no colo. Em seus olhos queimava raiva. Se o senhor acha que sou um problema, talvez eu devesse ir embora. Talvez devesse, respondeu ele sem hesitação. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Até Chico prendeu a respiração. Tudo bem, sussurrou Lara. Entrego meu aviso amanhã de manhã. Ela saiu da cozinha, carregando o Lírio que chorava. Jade, que observava toda a cena de um canto, correu atrás delas com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Mamãe, o que está acontecendo? Por que todos estão gritando? Nada está acontecendo, Jadinha, mentiu Lara, temendo que ela mesma explodisse em lágrimas. Vamos para o quarto. Naquela noite, Lara arrumou suas coisas em 2 malas velhas. As meninas dormiam, cansadas pelas emoções do dia. Elas não tinham para onde ir, mas ela não podia ficar em um lugar onde não era bem-vinda. Por volta da meia-noite, ouviu uma batida suave na porta. Abriu e viu Chico com uma xícara de chá quente. Pensei que pudesse precisar, disse ele baixinho. Obrigada. Ela pegou a xícara com as mãos agradecidas. Ele está muito bravo comigo? Chico sentou-se na soleira da porta. O senhor Rodrigo não está bravo. Ele está assustado. Assustado? Com o quê? Com o fato de que ele se apaixonou por alguém de novo. Lara olhou para ele surpresa. Perdão? Ele era casado, sabe? A Elisa era uma mulher maravilhosa. Tentaram ter filhos por anos, mas... Elisa morreu durante a primeira gravidez que deu certo. Isso foi há 5 anos. Desde então, o senhor Rodrigo se fechou neste restaurante como em um túmulo. Lara sentiu o coração apertar. Eu não sabia. E então você apareceu com as meninas. E pela primeira vez desde a morte da Elisa, eu o vi sorrir. Vi-o viver e não apenas existir. Mas agora ele está com medo. Medo de perder alguém de novo. Medo de que você esteja escondendo algo que possa quebrar o coração dele novamente. Chico levantou-se. Não saiam amanhã de manhã. Dê-lhe tempo. E se ele não quiser? Será o maior erro da vida dele, respondeu o cozinheiro com convicção. E acho que ele sabe disso. Depois que ele saiu, Lara sentou-se à janela e olhou para o jardim, onde suas filhas haviam brincado naquela manhã. Ao longe, uma luz acendia na janela do escritório de Rodrigo. Ele estaria acordado, assim como ela. Ele estaria pensando nelas. E, acima de tudo, Chico estaria certo e Rodrigo realmente se apaixonara por ela? E se sim, o que ela faria com a verdade sobre o pai das meninas, que como uma bomba relógio esperava para explodir? Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Em diferentes partes do prédio, ela arrumando sonhos em uma mala, ele olhando para o papel com o número da advogada, ambos faziam a mesma pergunta. O amor vale o risco? Lara não saiu do quarto durante todo o dia seguinte.
Chico lhes trazia as refeições, e as meninas não entendiam por que não podiam ir para o jardim. Jade perguntava pelo senhor Rodrigo, e Lírio chorava, sentindo falta do Mingau, o gato do restaurante. Mamãe, quando vamos voltar para casa? Perguntou Jade finalmente. Esta é a nossa casa, querida, respondeu Lara, mas as palavras soaram vazias. Mas por que não podemos sair? Como explicar a uma criança de 4 anos que os adultos podem ser cruéis sem motivo, que às vezes o amor não é suficiente? À noite, alguém bateu na porta. Lara abriu, esperando Chico, mas viu Rodrigo. Ele parecia cansado e arrependido. Podemos conversar? As meninas estão dormindo. Que bom! O que tenho a dizer não é para os ouvidos delas. Eles saíram para o jardim. A lua brilhava forte, iluminando o banco sob o carvalho. Sentaram-se lado a lado, mas havia um abismo entre eles. Ontem agi como um completo idiota, começou Rodrigo. Você agiu como um chefe que está cansado de problemas, respondeu Lara baixinho. Não, eu agi como um covarde. Ela olhou para ele surpresa. Liguei para aquela advogada, continuou ele. Descobri algumas coisas sobre você. E sobre as meninas. O coração de Lara parou. O que ela te disse? Que o pai das gêmeas é Léo Guimarães, um dos empresários mais ricos do Brasil. Que você o escondeu dele e de todos. Que foi por isso que você perdeu o emprego anterior. Alguém te reconheceu e transformou isso em um escândalo. Lara fechou os olhos. É verdade. E que agora ele está tentando te encontrar. Não quero que ele nos encontre, sussurrou ela. Nunca quis ter nada a ver com ele. Por quê? Por um longo momento, ela ficou em silêncio. Depois, começou a falar baixinho, olhando para as estrelas. Eu o conheci há 6 anos. Trabalhava como garçonete em um hotel elegante em São Paulo. Acabara de terminar a faculdade de gastronomia. Ele estava lá em alguma conferência de negócios. Era charmoso, bonito, dizia-me coisas que eu queria ouvir. Que eu era especial, que ele tinha planos para o futuro. Sua voz falhou. Eu não sabia que ele era casado, só descobri quando engravidei. E ele queria que eu me livrasse dos filhos, ofereceu dinheiro, ameaçou destruir minha vida. Quando me recusei, ele desapareceu. E você deu à luz as gêmeas sozinha. Sim, mudei-me para Curitiba, mudei de endereço, de número de telefone. Pensei que estaria segura aqui, mas há 1 ano alguém me reconheceu no trabalho. Houve uma grande confusão, boatos. O dono do restaurante não queria escândalo, então me acusou de roubo e me demitiu. Rodrigo ouvia em silêncio, sentindo uma crescente raiva do homem que tratara Lara daquela forma. E agora ele está me procurando? Perguntou ela com medo na voz. Parece que sim. Aquela advogada disse que ele se tornou muito influente, tem ambições políticas. Parece que ele quer arrumar o passado dele. O que isso significa? Não sei. Talvez ele queira te subornar para você ficar em silêncio. Ou talvez ele queira levar minhas filhas, completou ela em um sussurro. Rodrigo virou-se para ela. Lara, por que você não me contou? Porque eu estava com medo, ela explodiu. Com medo de que você me expulsasse como todos os outros. De que você pensasse que eu era um problema, um estorvo. Você pensa que eu sou tão pequeno assim? Eu não sei quem você é. Ela chorava abertamente agora. Eu não sei nada sobre você, sobre o seu passado, sobre por que você é tão fechado. Eu não sei por que às vezes você olha para as meninas com tanta tristeza. Rodrigo levantou-se e deu alguns passos. Quando se virou, seus olhos brilhavam à luz da lua. Eu era casado, disse ele baixinho. Elisa era o meu mundo inteiro. Tentamos ter filhos por 5 anos. Quando ela finalmente engravidou, éramos as pessoas mais felizes do mundo. Compramos um berço, pintamos o quarto do bebê, inventamos nomes. Sua voz falhou. Elisa morreu no 7º mês de gravidez, junto com nosso filho.
Uma noite, seu coração simplesmente parou de bater. Os médicos não conseguiram explicar o porquê. Lara cobriu a boca com a mão. Depois da morte dela, me fechei neste restaurante como em um túmulo. Eu não queria amar mais ninguém, porque não conseguiria sobreviver a outra perda. Então você apareceu com as meninas. Ele se aproximou dela e se ajoelhou diante do banco. Pela primeira vez em 5 anos, eu quis viver de novo. Ouvi o riso delas no jardim e pensei que talvez a vida tivesse sentido, que talvez Elisa quisesse que eu fosse feliz. Ele pegou as mãos dela nas suas. E quando comecei a ter medo de perder vocês, agi como o último covarde. Escolhi a solidão porque me parecia mais segura. Rodrigo, eu te amo, Lara, e amo a Jade e a Lírio. Não importa quem seja o pai biológico delas, não importa quão complicado seja seu passado, eu quero fazer parte do futuro de vocês. Lara chorava agora sem contenção. Todos os medos, toda a solidão, todas as noites insones, tudo fluía dela junto com as lágrimas. Eu também te amo, sussurrou. Mas e se ele nos encontrar? Nós vamos lidar com isso, juntos. Era exatamente a palavra juntos que ela desejava ouvir por toda a vida. As semanas seguintes foram como uma lua de mel. Rodrigo e Lara se redescobriram, desta vez sem segredos e muros. Ele lhe contava sobre Elisa, sobre a dor que carregava no coração, ela, sobre os anos de criação solitária das meninas, sobre o medo do amanhã. Jade e Lírio reviveram, vendo a mamãe sorridente e o senhor Rodrigo, que agora descia mais frequentemente do escritório para conversar com elas. À noite, ele lhes lia histórias no jardim, e elas o chamavam de Nosso Senhor Rodrigo. Mamãe, o senhor Rodrigo vai ficar com a gente para sempre? Perguntou Lírio certa noite. Não sei, meu amor. Por que você pergunta? Porque eu quero que ele fique e que seja nosso pai. Lara sentiu um calor no coração, mas também uma inquietação. Não seria muito rápido? As meninas não se apegariam demais? Seus temores se mostraram proféticos. Em uma manhã de quarta-feira, 2 carros elegantes chegaram ao restaurante. Do primeiro saiu a advogada conhecida, doutora Camila Dantas. Do segundo, um homem alto e bonito, de terno impecavelmente cortado. Tinha cabelos escuros salpicados de grisalho e o olhar confiante de alguém acostumado a vencer. Léo Guimarães, o pai de Jade e Lírio. Lara estava servindo o café da manhã a clientes habituais quando o viu. O prato escorregou de suas mãos, quebrando no chão. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Lara, disse Léo calmamente. Que bom te ver. Não era um tom casual. Era a voz de um homem que viera buscar o que queria. Rodrigo imediatamente apareceu ao lado dela. O senhor deseja algo? Léo Guimarães. Acho que sua namorada falou de mim. Lara não é minha namorada. É minha noiva, disse Rodrigo, surpreendendo-se com aquela mentira. Léo sorriu friamente. Parabéns. Embora eu não tenha certeza se ela o informou sobre todos os detalhes do nosso passado em comum. Ele sabe de tudo, respondeu Lara, encontrando a voz finalmente. Sério? E ele sabe que sou o pai biológico dessas 2 adoráveis meninas? Um silêncio tomou conta do restaurante. Todos os clientes pararam de comer. Talvez devêssemos ir para o escritório, propôs Rodrigo. Preferiria ver minhas filhas, disse Léo. Afinal, nunca as vi. Porque você não quis, sibilou Lara. Eu era jovem, despreparado, mas agora muita coisa mudou. Sou divorciado, tenho uma situação estável e quero fazer parte da vida de minhas filhas. Nesse momento, do jardim veio o riso das meninas. Léo caminhou em direção à porta, mas Rodrigo bloqueou seu caminho. Não tão rápido. O senhor tem algum direito de me proibir de ver minhas próprias filhas? A advogada entregou a Rodrigo os documentos. Esta é uma ordem judicial para exames de DNA preliminares e direito de contato com as crianças. Tudo de acordo com a lei.
Lara sentiu o mundo desabar sobre ela. Você não pode simplesmente aparecer depois de 6 anos e... Posso e vim, interrompeu Léo. Sou o pai delas, não importa o quanto você tentou esconder isso de mim. Esconder? Você que desapareceu? Você que queria que eu me livrasse delas? Aquela era uma situação diferente. Agora estou pronto para assumir a responsabilidade. Jade e Lírio correram para o salão, pois ouviram vozes alteradas. Pararam ao ver os estranhos. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou Jade. Léo olhava para elas com fascínio. Ver as provas vivas de sua conexão biológica com aquelas pequenas criaturas era um choque para ele. Jade tinha seus olhos, e Lírio o formato de seu rosto. Estas são minhas filhas, disse ele baixinho à advogada. Suas filhas fui eu quem as criei por 6 anos, explodiu Lara. Suas filhas fui eu quem as alimentei quando estavam doentes. Suas filhas choravam perguntando por que não tinham pai. E agora elas têm, respondeu ele calmamente. Lírio começou a chorar, assustada com os gritos dos adultos. Jade a abraçou protetoramente. Quem é ele, mamãe? Perguntou. Lara ajoelhou-se ao lado das filhas. Ele é o homem que ajudou a mamãe a ter vocês. É o nosso pai? Perguntou Lírio em meio às lágrimas. O silêncio que se seguiu era insuportável. Sim, disse Léo finalmente. Eu sou o pai de vocês. Mas nós temos o Senhor Rodrigo, protestou Jade. O Senhor Rodrigo não é o pai de verdade de vocês, respondeu Léo suavemente. Eu sou. As meninas olharam para Rodrigo com pavor, como se tivessem medo de que ele as deixasse. Ninguém vai levar ninguém, disse Rodrigo, ajoelhando-se ao lado de Lara. Às vezes, as pessoas têm mais de um adulto que cuida delas. Léo não pareceu satisfeito com essa diplomacia. Gostaria de passar um tempo com as meninas, sozinho. É meu direito. Não. Lara abraçou as filhas com força. Elas não te conhecem. Estão com medo. Isso vai mudar. A advogada entregou os papéis novamente. De acordo com a decisão, o Sr. Guimarães tem direito a 2 horas de contato com as crianças esta semana, na presença de um psicólogo infantil. E se não aceitarmos? Perguntou Rodrigo. Então o próximo passo será o tribunal. E aí as coisas podem se complicar muito mais. Léo inclinou-se para Jade e Lírio. Meninas, vocês gostariam de brincar comigo? Poderíamos ir ao parque, tomar sorvete? Não queremos, disse Jade firmemente, pegando a mão de Rodrigo. Nós queremos ficar com o nosso senhor Rodrigo. Pela primeira vez em muitos anos, Léo Guimarães ouviu a palavra não e não pôde ignorá-la. Mas em seus olhos brilhou algo que não augurava nada de bom. Veremos, disse ele baixinho. Veremos. Os dias seguintes foram um pesadelo. Léo Guimarães não desistia. Todos os dias vinha ao restaurante, tentando estabelecer contato com as meninas. Trazia presentes caros, que elas rejeitavam, falava sobre a grande casa que tinha em São Paulo, sobre as viagens que poderiam fazer juntos. Jade e Lírio reagiam cada vez pior. Lírio começou a chupar o polegar novamente e acordava à noite chorando. Jade tornou-se agressiva, gritava com o estranho que dizia ser seu pai. Meu pai não abandonaria a mamãe. Ela berrava quando Léo tentava abraçá-la. Mas eu não as abandonei. Eu simplesmente não sabia que vocês existiam. Ele explicava pacientemente. Você mente, gritava Jade. A mamãe disse que você sabia. Lara via suas filhas sofrerem e sentia-se impotente. Todas as noites elas choravam, perguntando se aquele estranho as levaria da mamãe e do senhor Rodrigo. Não vou deixar que ele as leve, prometia ela, mas não tinha certeza de suas próprias palavras. Rodrigo consultava advogados, mas todos diziam o mesmo. Um pai biológico tem direitos difíceis de contestar, especialmente quando tem influência e dinheiro. Você poderia adotar as meninas se vocês se casassem, disse um dos advogados. Isso fortaleceria sua posição.
Mas Léo Guimarães ainda seria o pai biológico delas, acrescentou o outro. E se ele quisesse lutar pela guarda total? Por que ele iria querer? Perguntou Lara. Ele tem ambições políticas. Esposa, filhos, família estável, isso é uma boa imagem para um candidato a senador. Lara sentiu náuseas. Léo realmente tratava suas filhas como adereços em seu jogo político. Na sexta-feira à noite, quando o restaurante estava fechado, Chico trouxe notícias preocupantes. Havia um homem aqui hoje, quando vocês não estavam, disse ele. Perguntou aos funcionários sobre vocês, sobre as meninas, ofereceu dinheiro por informações. Que homem? Perguntou Rodrigo. Ele não se apresentou, mas parecia um detetive particular. Queria saber sobre seus hábitos, sobre há quanto tempo Lara trabalha, se as meninas ficam sozinhas com frequência. Lara empalideceu. O que vocês disseram a ele? Nada, claro, mas alguns dos funcionários... Bem, sabe, todo mundo tem seus problemas financeiros. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Deitou-se na cama, ouvindo a respiração tranquila das filhas e sentiu um medo crescente. Léo claramente estava coletando material contra ela. Mas o quê? Amanhã trouxe a resposta. Valéria Figueiredo, a gerente anterior que havia sido demitida, apareceu com um advogado. A senhora se importa com uma breve conversa? Perguntou o advogado. Sobre o quê? Sobre suas práticas parentais inadequadas. Lara olhou para ele com incredulidade. Perdão? Valéria sorria triunfantemente. Eu contei ao senhor Guimarães como a senhora deixa as crianças sozinhas no restaurante, como permite que elas incomodem os clientes, como a senhora não as controla. Isso são mentiras. E aquela vez em que Jade sumiu por meia hora? Ou quando Lírio se queimou na cozinha porque ninguém a estava cuidando? Foram acidentes. E o fato de a senhora dormir com o chefe, usando as crianças como pretexto para ficar no restaurante? Lara sentiu as bochechas queimarem. Isso não tem nada a ver com a minha maternidade. Não? E este ambiente é adequado para crianças pequenas? Um restaurante onde se trabalha até tarde da noite, onde há álcool e estranhos? Rodrigo apareceu na porta, ouvindo as vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Senhor Vasconcelos, o advogado levantou-se. Represento Léo Guimarães no caso da guarda de suas filhas. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a senhora Menezes como mãe. Como mãe, ela é impecável. Mesmo? E o senhor não acha que um relacionamento com o chefe pode influenciar sua objetividade na tomada de decisões relativas às crianças? O senhor não acha que ela usa as crianças para manipulá-lo? Isso é um absurdo. Valéria interveio sarcasticamente. Ou talvez o senhor nos conte sobre aquelas visitas noturnas ao quarto dela? Enquanto as crianças dormem atrás da parede, Rodrigo deu um passo em sua direção, mas Lara o deteve. Saiam daqui, disse ela baixinho. Agora. Claro, o advogado guardou os papéis na pasta. Mas não é o fim. O senhor Guimarães está muito determinado a garantir às suas filhas o cuidado adequado e o ambiente adequado. Quando eles saíram, Lara desabou na cadeira. Eles estão coletando material contra mim. Estão tentando provar que sou uma má mãe. Eles não conseguirão. E se conseguirem? Ela olhou para Rodrigo com desespero. E se o tribunal decidir que eles estão certos, que as meninas ficarão melhor com um pai rico em uma casa grande do que comigo em um restaurante? Lara, talvez devêssemos nos separar, sussurrou ela. Talvez se eu não estivesse com você, eles não teriam argumentos. Não! Rodrigo ajoelhou-se diante da cadeira dela. Não vou deixar você desistir. Não vou deixá-los nos separar. Mas e se... Ele a interrompeu com um beijo. Confie em mim. Eu tenho um plano. Nesse momento, Jade e Lírio correram para o quarto, assustadas com o choro da mamãe. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou Lírio.
Lara abriu os braços e abraçou as filhas. Porque eu amo muito vocês. Nós também te amamos, mamãe, disse Jade. E o senhor Rodrigo também. E aquele homem que diz que é o nosso pai? Perguntou Lírio. Nós não o amamos de jeito nenhum, respondeu Jade firmemente por si e pela irmã. Ele não é o nosso pai. Nosso pai não abandonaria a mamãe. Ouvindo essas palavras, Rodrigo sentiu seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Aquelas meninas, que não eram seu sangue, que ele conhecera há apenas alguns meses, o amavam como uma criança ama um pai. E agora, alguém tentava tirá-las dele. Mas Rodrigo Vasconcelos não ia desistir. Ele já havia perdido um filho, não permitiria que isso lhe fosse tirado novamente. Na segunda-feira de manhã, chegou uma intimação judicial. Léo Guimarães apresentava uma petição oficial para obter a guarda das filhas, alegando condições educacionais inadequadas fornecidas pela mãe. Lara estava sentada na cozinha, com documentos espalhados na mesa, sentindo-se como um animal encurralado. Rodrigo tentava confortá-la, mas as palavras soavam vazias diante do jargão jurídico que poderia destruir sua vida. Ouça isso, disse ela, lendo em voz alta. A mãe coloca as crianças em um ambiente comercial inadequado, expondo-as ao contato com pessoas estranhas em diferentes horários do dia e da noite. As crianças são privadas de um lar familiar estável e de educação pedagógica adequada. Isso é um absurdo. E se não for? Lara olhou para ele com desespero. E se eles estiverem certos? E se as meninas realmente estivessem melhor em uma casa normal, com um jardim, seus próprios quartos, sem o cheiro de comida e o barulho do restaurante? Lara, pare! A mãe, mantendo um relacionamento informal com o empregador, pode tomar decisões motivadas por razões financeiras e não pelo bem-estar das crianças. Ela jogou os papéis na mesa. Eles dizem que estou com você apenas por dinheiro. Nesse momento, Lírio, chorando, entrou correndo na cozinha. Mamãe, aquele homem está aqui de novo. Pela janela, viram Léo conversando com um homem perto do carro. Este último estava tirando fotos do restaurante. Jornalista, murmurou Rodrigo. Ele está preparando uma campanha na mídia. Empresário luta por filhas com mãe sem teto, disse Lara amargamente. Eu já consigo ver as manchetes. Jade se juntou à irmã, segurando seu ursinho de pelúcia favorito. Mamãe, aquele homem vai nos levar? Não, meu amor, ninguém vai levar vocês. Mas mesmo dizendo isso, Lara não tinha certeza de suas palavras. Naquela mesma tarde, veio mais uma visita. Desta vez, uma psicóloga infantil indicada pelo tribunal. Uma jovem chamada doutora Ana Silva faria entrevistas com as meninas. É um procedimento padrão, explicou ela. Só quero conversar com as crianças, ver como elas se sentem em seu ambiente. Ela conversou com cada uma das gêmeas separadamente. Jade era desconfiada e respondia brevemente, mas Lírio, sempre mais aberta, contou sobre sua vida no restaurante. Eu gosto de morar aqui, disse ela, mostrando seus desenhos. O senhor Chico me ensina a cozinhar, e o senhor Rodrigo me lê histórias. E o Mingau às vezes dorme na minha cama. E o que você pensa sobre o homem que diz que é seu pai? Lírio franziu a testa. Ele não é meu pai. Meu pai não me abandonaria. O senhor Rodrigo é meu pai. Após as conversas, a psicóloga também falou com Lara. As meninas parecem felizes e saudáveis, disse ela. Mas a senhora não acha que um restaurante é um lugar incomum para crianças pequenas? Onde nós moraríamos? Não tenho condições de alugar um apartamento em Curitiba. E o senhor Guimarães oferece a elas uma casa, estabilidade financeira, a possibilidade de educação em boas escolas. Ele lhes oferece um estranho que não se interessou por elas durante 6 anos de vida. Mas as pessoas mudam. Talvez agora ele esteja pronto para ser pai? Lara sentiu o chão sumir sob seus pés.
Até a psicóloga parecia inclinada a acreditar na boa vontade de Léo. À noite, quando as meninas dormiam, Lara e Rodrigo estavam sentados no jardim, em silêncio. No ar pairava o cheiro de folhas de outono e de uma mudança iminente. Estou pensando em fugir, disse Lara finalmente. O quê? Podemos levar as meninas e ir embora. Para outro país. Recomeçaremos. Lara, isso é loucura. Aí você realmente perderá os direitos sobre as crianças. E agora eu os tenho. Você vê o que está acontecendo? Todos, o tribunal, a psicóloga, a mídia, todos estão do lado dele. Um empresário rico contra uma mãe pobre com problemas. Você não está sozinha. Você me tem. E se isso não for suficiente? Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. E se perdermos? E se o tribunal decidir que as meninas ficarão melhor com ele? Rodrigo pegou a mão dela. Isso não vai acontecer. Você não pode saber. Eu sei uma coisa. Essas crianças te amam. E o tribunal vai ver isso. Ou talvez não. Talvez vejam apenas o que Léo quer mostrar a eles. Um pai rico e estável e uma mãe caótica que mora em um restaurante com o amante. Um longo silêncio se seguiu. Ao longe, podia-se ouvir o chiado dos carros na rua. E da cozinha vinha o cheiro de pães recém-assados para o café da manhã do dia seguinte. Lara, disse Rodrigo finalmente, se eu te pedisse em casamento, você se casaria comigo? Ela olhou para ele surpresa. O quê? Sei que estas não são as circunstâncias ideais, mas eu te amo. E as meninas, quero ser a família de vocês. Uma família de verdade. Rodrigo. Se fôssemos casados, minha posição como padrasto seria mais forte. Eu poderia adotar as meninas. Mas isso não mudaria o fato de que Léo é o pai biológico delas. Não, mas mostraria ao tribunal que oferecemos a elas um lar estável, um lar de verdade. E que este não é apenas um relacionamento casual. Lara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as janelas do quarto onde suas filhas dormiam. E se perdermos mesmo assim? Então perderemos juntos. Havia em sua voz uma determinação que fez Lara sentir o primeiro lampejo de esperança em semanas. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, eu me casarei com você, mas não por razões legais. Ela olhou nos olhos dele. Porque eu te amo. E porque quero que sejamos uma família. Eles se beijaram à luz das estrelas, sem saber que, na esquina do prédio, um homem com uma câmera fotográfica acabara de tirar uma série de fotos. Pela manhã, essas fotos chegariam à mesa de Léo Guimarães. A guerra pelas meninas acabara de se intensificar. Na manhã seguinte, Lara acordou com uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em semanas, ela sabia o que fazer. Rodrigo já estava acordado, sentado à janela, observando o nascer do sol sobre o jardim. Você não se arrepende? Perguntou ela, aproximando-se dele. De que eu me arrependeria? Da melhor decisão da minha vida. Ela o abraçou por trás, sentindo o calor de seus braços. Como você quer fazer isso? Um casamento em tais circunstâncias. Rápido e discreto. Hoje de manhã vou ao cartório, resolvo as formalidades. Podemos nos casar ainda esta semana. E as meninas? Diremos a elas depois de tudo. Não quero que se preocupem com mais uma coisa. Mas Jade e Lírio tinham seu próprio jeito de sentir as mudanças. Durante o café da manhã, observavam os pais com curiosidade. A mamãe cheira bem hoje, observou Lírio. E sorri diferente, acrescentou Jade. O senhor Rodrigo também parece como se tivesse conseguido algo, disse a pequena filósofa Lírio. Lara e Rodrigo trocaram olhares de entendimento. Aquelas crianças eram espertas demais para se poder esconder qualquer coisa delas. À tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim sob o olhar atento de Chico, chegou um convidado inesperado. Dr. Eduardo Almeida, o senhor com o Golden Retriever, com quem Jade havia fugido naquele dia. Desculpe incomodar, disse ele, mas eu queria conversar com vocês. Diga, respondeu Rodrigo, fiquei sabendo do processo judicial.
Daquele homem que está tentando tirar as meninas de vocês. Lara olhou para ele surpresa. Como o senhor sabe? Curitiba é uma cidade pequena e eu sou um juiz aposentado. Conheço pessoas, ouço coisas. Eduardo olhou para as meninas brincando no jardim. E eu queria dizer a vocês que estou disposto a testemunhar no tribunal. Testemunhar sobre o quê? Sobre a mãe que você é. Sobre como essas crianças o amam, senhor Vasconcelos. Venho aqui para jantar há 2 anos e nunca vi crianças mais felizes. Lara sentiu as lágrimas virem aos olhos. É muito gentil da sua parte. Não é gentileza, é justiça. Eduardo deu um tapinha no ombro dela. Aquele homem pode ter dinheiro e influência, mas vocês têm algo mais importante, amor verdadeiro. E o tribunal, se for justo, verá isso. Depois que ele saiu, Lara sentiu-se um pouco melhor. Talvez não estivessem completamente sozinhos naquela luta. À noite, quando o restaurante estava fechado, Rodrigo reuniu toda a equipe no salão principal. Chico, as garçonetes, os ajudantes de cozinha, todos ouviam em suspense. Eu queria dizer a todos pessoalmente, começou ele. Amanhã me caso com a Lara. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão, seguido de aplausos. Chico sorria largamente como um pai no casamento da filha. Mas há mais uma coisa, continuou Rodrigo. Provavelmente, nas próximas semanas, seremos visitados por jornalistas, advogados, talvez até representantes do tribunal. Peço que se lembrem de que a vida privada da nossa família não é material para fofocas. Estamos com vocês, disse Regina, a garçonete mais velha, que antes não havia sido muito amigável com Lara. Essas meninas pertencem aqui, com vocês. Ouvindo isso, Lara sentiu o coração se expandir. Aquelas pessoas com quem ela trabalhava todos os dias haviam se tornado sua família. Ainda há uma coisa, acrescentou ela, tomando coragem. Talvez nem todos saibam, mas eu terminei a faculdade de gastronomia. Se me permitirem, gostaria de ajudar na cozinha às vezes. Tenho algumas ideias para novos pratos. Chico arregalou os olhos. Gastronomia? Por que você não nos disse? Porque é uma longa história. Mas agora, com tantos problemas, talvez valha a pena usar todas as nossas habilidades. No dia seguinte, Lara e Rodrigo se casaram em um pequeno cartório. As testemunhas foram Chico e Dr. Eduardo Almeida. Lara vestiu um vestido branco simples, Rodrigo um terno escuro. Não houve flores, orquestra ou sem convidados, apenas os dois e a promessa de que ficariam juntos nos bons e maus momentos. O senhor Rodrigo Vasconcelos aceita a senhora Lara Menezes como sua esposa? Sim, aceito. A senhora Lara Menezes aceita o senhor Rodrigo Vasconcelos como seu marido? Lara olhou nos olhos do homem que havia arriscado tudo por ela. Sim, aceito. Após a cerimônia, voltaram ao restaurante, onde uma surpresa os esperava. Toda a equipe havia preparado uma pequena festa no jardim. Chico assou um bolo e Regina decorou as mesas com flores. Jade e Lírio, quando souberam o que havia acontecido, ficaram encantadas. Agora o senhor Rodrigo é realmente nosso pai? Perguntou Lírio. Sim, meu amor, respondeu Lara. Agora somos uma família de verdade. E ninguém vai nos separar? Perguntou Jade. Ninguém, disse Rodrigo com firmeza, pegando-a nos braços. Eu prometo. Mas mesmo naquele momento feliz, Lara não conseguia se livrar da inquietação. Ela sabia que Léo não desistiria. O casamento poderia fortalecer sua posição legal, mas não deteria um homem determinado a conseguir o que queria. Naquela noite, enquanto ela estava nos braços do marido, pela primeira vez em meses, ela se sentiu realmente feliz. Mas essa felicidade era frágil como vidro de cristal, e Lara sabia que bastaria um gesto descuidado para que tudo se quebrasse. Do lado de fora, a chuva sussurrava, e ao longe piscavam as luzes de Curitiba. Em algum lugar ali, em sua elegante mansão, Léo Guimarães provavelmente planejava o próximo movimento.
Mas hoje, Lara não queria pensar nisso. Hoje, ela era a esposa do homem que amava e a mãe de 2 meninas que eram o seu mundo inteiro. Amanhã será amanhã. Hoje, ela estava feliz. Uma semana após o casamento, Lara estava na cozinha do Sabor Imperial com um avental amarrado na cintura, preparando seu primeiro prato autoral para os clientes. Chico a observava com uma mistura de curiosidade e respeito. Seus movimentos eram seguros, precisos, como os de alguém que realmente entende a arte de cozinhar. Rondeles de pato com caju e molho de mel e tomilho, explicava ela, arrumando delicadamente a massa. Receita da minha avó, mas com um toque moderno. Nunca vi essa técnica de fazer massa, admitiu Chico. Onde a senhora aprendeu isso? Na faculdade, mas principalmente com minha avó. Ela dizia que cozinhar não é apenas comida, é contar histórias. Nesse momento, Rodrigo entrou na cozinha com uma expressão séria. Lara, precisamos conversar. O que aconteceu? Chegaram os papéis do tribunal. A audiência foi marcada para a próxima semana. Lara sentiu a faca escorregar de sua mão. Tão rápido? Léo Guimarães acelerou o processo. Ele tem influência. Chico saiu discretamente da cozinha, deixando-os sozinhos. Lara apoiou-se na bancada, sentindo o mundo balançar ao seu redor. Temos advogado? Sim, Dr. Ricardo Lins, especialista em direito de família. Mas ele me alertou. Guimarães tem uma equipe jurídica muito boa. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Lara e Rodrigo sentaram-se no jardim com pastas cheias de documentos. O advogado os preparou para o que poderia acontecer no tribunal. Eles tentarão te apresentar como uma mãe instável, disse Rodrigo, lendo as anotações. Enfatizarão que você mora no local de trabalho, que seu emprego anterior terminou em escândalo. Mas isso não é verdade. Não importa o que é verdade. Importa como isso parece para o juiz. Lara levantou-se e caminhou pelo jardim. À luz da lua, o balanço balançava suavemente ao vento. O mesmo balanço onde suas filhas passavam horas despreocupadas. Rodrigo, talvez devêssemos nos divorciar. O quê? Ele pulou da cadeira. Se eles alegarem que morar no restaurante não é lugar para crianças, talvez, se eu alugasse um apartamento, se nos separássemos, eles não teriam o argumento de que estou te manipulando. Lara, não diga isso. Somos uma família. E se essa família fizer com que eu perca as meninas? Rodrigo aproximou-se dela e pegou suas mãos. Você não as perderá. Não vou permitir isso. Mas e se... Ele a interrompeu com um beijo. Confie em mim. Eu tenho um plano. No dia seguinte, um homem que Lara não esperava ver veio ao restaurante. Mário Peixoto, o crítico gastronômico que antes lhe fizera perguntas desagradáveis. Senhora Vasconcelos, disse ele com um sorriso educado. Poderíamos conversar? Não tenho nada a acrescentar ao seu artigo. Não é sobre isso. Ouvi dizer que a senhora começou a cozinhar. Gostaria de provar sua cozinha. Lara olhou para ele desconfiada. Por quê? Porque sou crítico gastronômico e gosto de descobrir talentos. Por insistência de Rodrigo, Lara preparou uma degustação de seus pratos para Peixoto. Rondeles de pato, caldo de feijão com costelinha defumada, receita da bisavó, bife à milanesa com crosta de castanhas e, para a sobremesa, pudim de tapioca com calda de mel e castanhas. Peixoto comeu concentrado, fazendo anotações. Lara ficou de lado, puxando nervosamente o avental. Onde a senhora aprendeu isso? Perguntou ele finalmente. Com a família e na faculdade de gastronomia. Esses sabores não é uma culinária comum, é uma cozinha com alma, uma cozinha que conta uma história. É exatamente o que eu queria. Peixoto largou os talheres e olhou para ela com respeito. Gostaria de escrever um artigo, não sobre seus problemas pessoais, mas sobre sua culinária. Sobre como alguém pode transformar pratos tradicionais brasileiros em obras de arte.
Lara sentiu o coração bater mais rápido. Sério? Sério? E além disso, Peixoto hesitou. Tenho um filho da idade de suas filhas. Se alguém tentasse tirá-lo de mim, eu gostaria que as pessoas ficassem do meu lado. O artigo foi publicado 3 dias antes da audiência. O título era O Tesouro Escondido de Curitiba, a cozinheira que culinária com o coração. Peixoto descreveu Lara como uma talentosa chefe de cozinha, que unia tradições familiares com a gastronomia moderna. Ele escreveu sobre seus rondeles como pequenas obras-primas e sobre sua abordagem à culinária como uma filosofia de vida. Isso é incrível, disse Regina, lendo o artigo em voz alta na cozinha. Escutem, Lara Vasconcelos é um exemplo de mulher que, apesar das dificuldades da vida, não desistiu e realiza seus sonhos. Sua cozinha é a prova de que talento e determinação podem superar tudo. Chico sorria largamente. Agora o Sr. Guimarães terá um problema. Será difícil convencer o tribunal de que você está se escondendo da responsabilidade. Quando os jornais escrevem sobre você como uma estrela em ascensão da gastronomia. Mas Lara não estava tão otimista. É apenas um artigo. Léo tem advogados, dinheiro, influência. E nós temos a verdade, disse Rodrigo. E temos um ao outro. Na noite anterior à audiência, Lara deu banho nas meninas, como fazia todas as noites. Jade e Lírio sentiam a tensão em casa, embora ninguém lhes explicasse os detalhes. Mamãe, por que todos estão tristes? Perguntou Lírio. Nem todos, meu amor. Apenas os adultos às vezes se preocupam com várias coisas. Com a gente? Lara hesitou. Sim, um pouco com vocês também. Mas nós somos boazinhas, protestou Jade. Muito boazinhas. As meninas mais boazinhas do mundo. Então por que você está preocupada? Como explicar a uma criança que às vezes ser boazinha não é suficiente? Que o mundo dos adultos é cheio de injustiças e crueldades? Porque eu amo muito vocês, disse ela finalmente. E às vezes, quando amamos alguém muito, nos preocupamos para que nada de mal aconteça a essa pessoa. Nós também te amamos, mamãe, disse Lírio, abraçando-a. E o papai Rodrigo também. Papai Rodrigo, repetiu Lara com um sorriso. Assim, as meninas o chamavam desde o casamento. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir por muito tempo. Amanhã seria o dia que decidiria seu futuro. Amanhã, ela saberia se amor, determinação e luta seriam suficientes para manter o que era mais importante. Ao lado dela, Rodrigo, seu marido, parceiro, pai de seus filhos em todos os sentidos, exceto o biológico, dormia. No quarto ao lado, Jade e Lírio, seu mundo, seu tudo, dormiam. Amanhã ela lutaria por elas com tudo o que tinha. O dia da audiência começou com chuva. Lara estava em frente ao espelho, tentando acalmar as mãos trêmulas. Vestiu um terno cinza escuro, a única roupa elegante que tinha, e prendeu os cabelos em um coque apertado. Queria parecer séria, responsável, como alguém que merece a confiança do tribunal. Vai ficar tudo bem, disse Rodrigo, ajeitando a gola dela. A verdade está do nosso lado. As meninas ficaram com Chico, que prometeu levá-las ao parque para que não ficassem em casa se preocupando. Jade abraçou Lara na despedida. Mamãe, volte logo. Voltarei, meu amor, eu prometo. O Fórum Cível de Curitiba parecia sombrio sob a chuva de outono. No saguão, Lara viu Léo Guimarães com sua equipe jurídica. 3 homens de ternos caros que conversavam baixinho, revisando documentos. Léo parecia confiante, como um homem acostumado a vencer. Senhora Vasconcelos, o advogado deles, Dr. Ricardo Lins, aproximou-se dela. Tudo pronto. Lembre-se do que combinamos. Calma, verdade, não se deixe provocar. A sala do tribunal era menor do que ela esperava. A juíza Ana Bittencourt era uma mulher de 50 e poucos anos, com um olhar severo, mas justo. O caso refere-se à guarda das menores Jade e Lírio Menezes, começou ela. O requerente Léo Guimarães
pleiteia a atribuição de seus direitos parentais, invocando laços biológicos e a capacidade de proporcionar às crianças melhores condições de vida. O advogado de Léo foi o primeiro a se levantar. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e modos confiantes de quem já havia vencido centenas de casos. Excelentíssima senhora juíza, meu cliente, por anos não tinha conhecimento da existência de suas filhas. Quando soube, imediatamente tomou medidas para corrigir essa situação. O senhor Guimarães pode proporcionar às crianças um lar estável, a melhor educação, segurança financeira. Ele continuou falando sobre a mansão de Léo, sobre sua estável situação financeira, sobre os planos de enviar as meninas para as melhores escolas particulares. Apresentou Lara como uma mulher que vive na incerteza, muda de emprego, mora em um local comercial inadequado para crianças. A mãe, apesar de suas inegáveis boas intenções, não pode garantir a estabilidade das crianças. Seu relacionamento com o empregador levanta dúvidas sobre suas motivações. Morar em um restaurante é um ambiente inadequado para menores. Lara ouvia e sentia seu mundo desmoronar em pedaços. Cada palavra soava tão lógica, tão convincente. No papel, Léo realmente parecia a melhor opção. Então, foi a vez do advogado deles. Dr. Ricardo Lins levantou-se calmamente e olhou para a juíza. Excelentíssima senhora juíza, este caso não trata de dinheiro ou do tamanho de uma casa, trata de amor e de responsabilidade. Ele começou contando a história de Lara, como ela criou as filhas sozinha por 6 anos, como Léo desapareceu quando soube da gravidez, como ele rejeitou suas filhas antes mesmo de nascerem. O senhor Guimarães teve 6 anos para vir e ser pai, 6 anos para conhecer suas filhas. E ele só apareceu quando achou que isso poderia ser útil para sua carreira política. Ele chamou as testemunhas. A primeira foi Dr. Eduardo Almeida, o juiz aposentado, que falou sobre a mãe que Lara era, como as meninas eram felizes no restaurante. Há 2 anos observo esta família, disse ele em voz calma, e nunca vi crianças mais amadas, mais bem educadas, mais felizes. Depois, testemunhou Chico, que falou sobre a vida cotidiana no restaurante, sobre como as meninas são cercadas de cuidado, não apenas pelos pais, mas por toda uma comunidade de pessoas que as amam. Não são crianças abandonadas a si mesmas, enfatizou. São crianças criadas por uma família inteira, porque o restaurante é a nossa família. A psicóloga Ana Silva também testemunhou. Seu relatório foi misto. As meninas eram felizes e saudáveis, mas o ambiente do restaurante era realmente atípico. No entanto, acrescentou ela, nas conversas com as crianças, percebe-se claramente seu apego aos atuais cuidadores. Elas se referem ao Sr. Vasconcelos como papai e veem sua eventual separação da mãe como uma ameaça à sua segurança. Finalmente, foi a vez de Lara. O coração batia forte quando ela caminhou até o banco das testemunhas. Senhora Vasconcelos, começou o advogado deles. Por favor, conte ao tribunal sobre suas filhas. Lara respirou fundo. Jade e Lírio são tudo para mim. Por 6 anos, fiz de tudo para lhes proporcionar amor, segurança, estabilidade. Talvez não moremos em uma mansão, mas temos um lar cheio de amor. Talvez eu não seja rica, mas sou rica no que é mais importante, na confiança delas. E o que a senhora sente pelo Sr. Guimarães? Nada, respondeu ela sinceramente. Ele é um estranho para mim. Um homem que rejeitou minhas filhas antes mesmo de nascerem. Um homem que só apareceu em nossas vidas quando achou que isso poderia ser útil para ele. O advogado de Léo levantou-se para o contra-interrogatório. Ele foi implacável. É verdade que a senhora foi demitida do emprego anterior por roubo. Foi uma falsa acusação. Mas a senhora foi demitida? Sim. É verdade que por meses a senhora não teve um local de residência fixo? Sim, mas
É verdade que a senhora mantém um relacionamento com o empregador, de quem depende sua situação de moradia e profissional? Não é um relacionamento de dependência, é amor. A senhora pode garantir que, em caso de término desse relacionamento, as crianças terão um teto garantido? A pergunta a atingiu como um raio, porque a verdade era que ela não podia garantir isso. Se algo acontecesse com Rodrigo, se o relacionamento deles terminasse, o que aconteceria com as meninas? Nosso relacionamento não vai terminar, disse ela. Essa é sua garantia ao tribunal? Que seu relacionamento nunca vai terminar. O silêncio na sala era mais alto que qualquer grito. Lara sabia que não podia prometer algo assim. Ninguém pode. Não posso garantir o futuro, disse ela finalmente. Só posso prometer que amarei minhas filhas e cuidarei delas enquanto eu viver. Quando ela voltou ao seu lugar, viu nos olhos de Rodrigo amor e apoio, mas também viu inquietação. O advogado de Léo era bom, muito bom. Léo testemunhou por último. Ele falou fluentemente sobre seus planos, sobre o desejo de compensar o tempo perdido, sobre a disposição de sacrificar sua carreira para o bem de suas filhas. Arrependo-me daquela decisão de 6 anos atrás, disse ele, olhando diretamente para a juíza. Eu era jovem, assustado, mas agora estou pronto para ser o pai que minhas filhas merecem. Ele soava sincero, convincente, como um homem que realmente lamenta seus erros. A juíza anunciou uma pausa para a deliberação. A sentença seria proferida em 1 hora. A hora mais longa da vida de Lara acabara de começar. A hora de espera parecia uma eternidade. Lara e Rodrigo sentaram-se no corredor do tribunal de mãos dadas. As palavras não eram necessárias. Cada um deles orava em silêncio pelo mesmo milagre. Independentemente do que acontecer, disse Rodrigo finalmente, não vamos desistir. Continuaremos lutando. E se perdermos? Então perderemos juntos. Finalmente, foram chamados de volta à sala. A juíza Ana Bittencourt parecia cansada, como se pesar destinos humanos fosse tão difícil para ela quanto para as partes do processo. Após ouvir os depoimentos e analisar todas as provas, começou ela, o tribunal chegou às seguintes conclusões. O coração de Lara parou de bater. O senhor Léo Guimarães é, sem dúvida, o pai biológico das menores. Sua situação financeira e social é estável. Ele pode proporcionar às crianças um alto padrão de vida e educação. O mundo de Lara começou a desabar. No entanto, continuou a juíza, o tribunal deve pautar-se, antes de tudo, pelo bem-estar das crianças. E o bem-estar das crianças não é apenas segurança material, mas principalmente segurança emocional. Uma pausa. O senhor Guimarães, por 6 anos, não demonstrou interesse em suas filhas. Não as apoiou, nem financeira, nem emocionalmente. Sua súbita aparição no momento em que planeja uma carreira política levanta dúvidas sobre suas verdadeiras motivações. Léo empalideceu. Por outro lado, a senhora Vasconcelos, por 6 anos, criou as filhas sozinha, proporcionando-lhes amor, cuidado e estabilidade emocional. O fato de sua situação material não ser ideal não pode ser motivo para a retirada de seus direitos parentais. Lara sentiu o primeiro lampejo de esperança. Especialmente significativas para o tribunal são as declarações da psicóloga, das quais se depreende que as crianças tratam o Sr. Vasconcelos como seu pai e veem sua eventual separação da mãe como uma ameaça à sua segurança. A juíza olhou para Léo. O Sr. Guimarães tem direito a contato com suas filhas biológicas. O tribunal lhe concede o direito a encontros, um sábado por mês, por 4 horas, na presença de um assistente social. Os contatos poderão ser ampliados após 1 ano, desde que se estabeleça um vínculo positivo com as crianças. Léo levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Eu sou o pai delas. O senhor é o doador genético biológico delas,
respondeu a juíza friamente. Pai se torna ao longo de anos de cuidado diário, amor e dedicação. O senhor Vasconcelos provou ser isso. Ela olhou para Lara e Rodrigo. A guarda principal das crianças permanece com a mãe e seu marido. O tribunal expressa a esperança de que todas as partes ajam pelo bem das crianças e não por suas próprias ambições. Lara sentiu as pernas cederem. Elas venceram. Suas filhas ficam com ela. Léo saiu da sala sem dizer uma palavra, cercado por seus advogados. Seu rosto expressava raiva e humilhação, mas Lara não sentiu triunfo, sentiu apenas alívio e gratidão. No corredor, Chico os esperava com Jade e Lírio. As meninas se jogaram nos braços dos pais. Mamãe, papai Rodrigo, gritaram ao mesmo tempo. Sentimos sua falta. Nós também sentimos a falta de vocês, disse Lara, abraçando-as apertado. E agora nunca mais nos separaremos. Um mês depois, o Sabor Imperial celebrava uma dupla vitória. Não apenas venceram o processo, mas o restaurante recebeu sua primeira estrela Michelin, em grande parte graças aos pratos autorais de Lara, que encantaram críticos gastronômicos de toda a Europa. À noite, quando o restaurante estava fechado, toda a sua nova e expandida família sentou-se no jardim em uma longa mesa. Chico servia suas especialidades, as garçonetes riam de anedotas do trabalho, e Jade e Lírio corriam entre as mesas, distribuindo seus desenhos para todos. Mamãe, Lírio se aproximou dela com uma expressão séria. Eu desenhei nossa família. No desenho estava Lara, Rodrigo, as duas meninas, Chico com uma grande colher na mão, o mingau, o gato e uma casa grande que parecia suspeitosamente com o restaurante. E quem é este? Perguntou Lara, apontando para uma figura ao lado. É aquele homem que disse que era nosso pai, explicou Lírio. Mas ele está longe, porque não mora com a gente. E o que você pensa sobre ele? Lírio ponderou seriamente. Talvez ele não seja mau, mas nosso pai de verdade é o papai Rodrigo, porque pai de verdade é aquele que fica. Essas palavras de uma criança de 4 anos continham mais sabedoria do que todos os argumentos jurídicos do mundo. Quando as crianças finalmente foram dormir, Lara e Rodrigo ficaram sozinhos no jardim. Ela sentou-se no banco sob o carvalho, o mesmo onde pela primeira vez declararam seu amor. Sabe de uma coisa, disse Lara, apoiando a cabeça em seu ombro. Eu não me sinto em um conto de fadas. Não, não. Eu me sinto melhor. Contos de fadas terminam. E esta é a vida real, nossa vida real, imperfeita, linda. Rodrigo a beijou no topo da cabeça. E está apenas começando. Nas janelas do restaurante, as luzes se acenderam. Chico se preparava para o dia seguinte. Em algum lugar distante, um grupo de amigos ria, voltando de um encontro noturno. A vida seguia seu curso, simples e bela. E no pequeno quarto acima do restaurante, 2 meninas dormiam, tendo tudo o que uma criança precisava. Um lar, amor e a certeza de que acordariam amanhã nos braços das pessoas que as escolheram para sempre. Não era um conto de fadas. Era algo melhor. Era real. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e comente o que achou. Até o próximo vídeo.